Me responde com sinceridade, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Se a sua resposta tem celular, Instagram, WhatsApp ou qualquer outra tela, então, sem perceber, você está entregando o seu foco, a sua energia, a clareza do primeiro minuto do seu dia. É como se antes mesmo de levantar da cama você dissesse: pode comandar meu dia, minhas emoções, a minha mente. E o mundo obedece, mas não com calma, com caos. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver os melhores hábitos para construir uma vida mais produtiva, com mais foco. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para acompanhar a gente toda semana com conteúdo exclusivo que vai te ajudar a dar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Imagina sua mente ao acordar como uma sala vazia, limpa, pronta para ser preenchida com o que você escolher. Mas, ao abrir o celular, logo de manhã, é como escancarar a porta dessa sala e deixar uma multidão entrar gritando e falando ao mesmo tempo. Feeds, mensagens, notícias, cada notificação é um empurrão barulhento nessa porta. Sabe o que isso faz com o seu cérebro? Te coloca num estado de reação. E viver no modo reativo é o oposto de viver com foco. Você começa o dia se defendendo e não construindo. Ah, mas é só uma olhadinha. E é aí que está o perigo, né? Essa olhadinha inocente, ela ativa o seu sistema no seu cérebro que libera a dopamina, né? Lembra aquela sensação, aquele neurotransmissor que te traz uma sensação de recompensa rápida? A cada scroll, a cada notificação, o seu cérebro acha que está ganhando alguma coisa. Mas o que ele está perdendo é muito maior, é o foco, é a clareza, é a energia do seu dia. Você começa o dia pulando de um estímulo para outro estímulo, como quem está escrevendo ali um livro com um tambor batendo na cabeça, né? Faz sentido para você? Para pensar. Quantas manhãs você já começou dessa forma? Quantos projetos importantes ficaram ali parados porque sua energia foi drenada logo cedo, logo de manhã, respondendo ali ao mundo e não criando um caminho que você precisava para atingir seus objetivos? Cada vez que você inicia o dia no piloto automático, você diz sim para a ansiedade, para a comparação, para essa dispersão, né? E sem perceber, você diz não para o que realmente é importante para você. Agora que você já entendeu como é que você pode estar se sabotando nos primeiros minutos, vamos dar uma mergulhada a fundo nos sabotadores invisíveis que continuam drenando a sua energia ao longo do dia, né? Mesmo quando você acha que está fazendo ali tudo certo, né? E eu te garanto, depois que você conseguir enxergar isso, não vai mais querer voltar atrás. Já aconteceu com você? Você corre o dia inteiro, resolve um monte de coisas, se desdobra para resolver isso, mas quando chega a noite, chega aquela sensação que nossa, eu realmente não fiz nada do que importava. Pois é, isso tem um nome, são os ladrões invisíveis da energia. E eles estão aí escondidos no seu dia a dia, disfarçados de coisas importantes ou produtividade, né? Os ladrões silenciosos, eles sequestram o seu foco. Tudo começa com uma notificação que você abre naquele modo automático, depois vem aquela nova aba no navegador, só para dar uma olhadinha numa notícia, logo em seguida você entra numa reunião que eventualmente você nem precisava participar, né? E quando você percebe, metade da manhã já foi embora, apagando ali algum incêndio que nem sequer era seu, né? Você chama isso de produtividade, mas na real, vamos falar aqui, é só correria sem direção qualquer, né? Toda vez que você se distrai, seja por uma notificação, uma mensagem, ou aquela olhadinha rápida nas redes sociais, né, o seu cérebro leva, em média, 23 minutos e 15 segundos para retomar o foco total. E esse dado não vem da minha cabeça, tá? Ele vem de um estudo clássico lá da Universidade da Califórnia que analisou esse impacto das interrupções no nosso desempenho cognitivo. Ou seja, não é só achismo, isso faz parte da sua fisiologia. Cada distração provoca um estado de resíduo de atenção ou fragmentação, né? Um estado em que a sua mente continua parcialmente presa ao que você interrompeu, mesmo que você ache que você já voltou ao trabalho. Agora, respira fundo e pensa com calma. Quantas vezes, só hoje, isso já aconteceu com você? Você já se distraiu? Se você somar esses minutinhos desperdiçados, você vai perceber que perde horas todos os dias só tentando recuperar o foco que você tem entre uma atividade e outra. E o mais cruel, não tem nada a ver com falta de disciplina ou então de preguiça. É um sistema inteiro projetado para te prender nesse ciclo vicioso de dopamina, de notificação e de estímulo constante. Quanto mais você se distrai, mais difícil é sair desse labirinto, vamos chamar assim.
Um outro sabotador clássico, que muita gente acredita ser um sinal de eficiência, é a tal da multitarefa, né? Eu já falei inclusive sobre ela aqui. Responder e-mail enquanto participa de uma reunião, mexer no celular enquanto está escrevendo um relatório, ouvir um podcast enquanto tenta focar naquela tarefa importante. À primeira vista, parece produtividade, né? Você está conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui vai a verdade que é comprovada pela ciência. Multitarefa não existe. O seu cérebro, o que ele realmente faz, e o que os neurocientistas chamam de troca de tarefas, ou task switching, né? A troca entre as atividades. Ele não executa várias atividades ao mesmo tempo. Ele só salta de uma para outra de forma rápida, assim como os computadores também fazem. E a cada troca, ele consome ali uma energia mental. Os estudos da Universidade de Stanford, eles mostram que as pessoas tentam fazer essa multitarefa com frequência e isso impacta o desempenho para elas, impacta para pior, tanto na capacidade de concentração quanto na memória, além delas cometerem mais erros. Então, cada vez que o seu cérebro troca de foco, ele paga um custo cognitivo, um esforço extra para se adaptar de novo a um novo contexto, né? É como tentar correr 2 maratonas ao mesmo tempo com uma perna só. Você até avança um pouco, mas no final chega esgotado, chega machucado e muito, muito mais devagar, né? Sabe quando você aceita aquela demanda que nem é sua? Você diz sim só para evitar conflito e não parecer ali egoísta ou para não gerar um desconforto com as outras pessoas? Pois é, aqui você está ativando um outro sabotador, os sims automáticos, né? A cada sim que você distribui, você está dizendo não, silenciosamente, para algo que realmente é importante para você, para sua vida, ou para o objetivo que você está buscando. E isso não é uma questão de agenda cheia, é uma armadilha emocional. A dificuldade em dizer não, ela está totalmente relacionada ao nosso medo de ser rejeitado ou a um desejo inconsciente de uma aprovação social, né? Afinal, nós gostamos de pertencer a grupos. Ou seja, muitas vezes você nem percebe, mas o seu cérebro está programado para evitar esse desconforto imediato e recusar algo, mesmo que o preço a longo prazo seja maior do que você imagina. E o preço é alto mesmo, tá? É foco perdido, é frustração acumulada, são projetos pessoais que acabam sendo engavetados, é uma sensação constante de que você está sempre ocupado, mas que nunca está realizando nada, né? Por isso, dizer não não é egoísmo, é proteção da sua energia, é um ato de autoconsciência. Quer saber de mais um vilão silencioso que pode estar drenando o seu foco sem você perceber? O seu ambiente. É isso mesmo. Quando eu falo ambiente, é isso aqui ao seu redor, né? É aquela mesa bagunçada, cheia de papéis, são os cabos, são os post-its, 1000 abas abertas no seu navegador, notificações pipocando a cada segundo. Parece bobagem, né? Mas no fundo isso não é. O seu cérebro, ele capta cada detalhe visual do seu ambiente, mesmo quando você acha que você está ignorando, né? E a ciência mostra uma coisa muito clara, né? Ambientes desorganizados, eles aumentam o nosso nível de cortisol, que, lembrem-se, é aquele hormônio de estresse que traz ansiedade. Então, quando você está tendo um ambiente aqui muito bagunçado, digamos assim, caótico, você está tendo excesso de estímulos visuais que confunde o nosso cérebro e reduz a nossa capacidade de foco, de processamento das informações, né? Na prática, o seu cérebro interpreta o ambiente caótico como se fosse uma situação de alerta, como se estivesse num campo de batalha precisando vigiar a todo canto o que está acontecendo, né? O resultado, você fica mais ansioso, perde a motivação, sem ter uma característica aparente, um cansaço mental, sensação constante de confusão, de que você não consegue priorizar as coisas. Ou seja, o que parece só desorganização estética, na verdade é uma bomba silenciosa que está minando ali a sua clareza e o seu foco todos os dias. Agora eu vou te mostrar como treinar o seu cérebro para manter o foco mesmo em meio a esse caos, né? Vamos falar a verdade. Tá cada dia mais difícil você manter o foco, né? Qualquer coisa te tira do eixo. É uma notificação, é uma mensagem, é uma aba nova no navegador, às vezes é uma mensagem no Teams do seu chefe. E o mais louco, às vezes não tem nada acontecendo, mas a sua mente, ela já está agitada, ela já está pulando de pensamento em pensamento, às vezes até pensamentos intrusivos. E sabe o que isso significa? Não é falta de disciplina, nem é falta de força de vontade. É só o seu cérebro tentando sobreviver num mundo de disputa de atenção o tempo todo. E aqui vai um fato que muda tudo, né? Foco não é uma coisa que você nasce, foco é treino. E é exatamente, você tem que treinar e reprogramar sua mente para voltar a ter foco. Mas antes, você precisa entender mais ou menos como é que ele funciona, como é que a sua mente funciona, né? O seu cérebro ele não foi feito para focar.
Lá atrás, na época das cavernas, lembra que eu já falei sobre isso? A questão principal era sobreviver, né? Qualquer barulho, qualquer movimento, qualquer cheiro podia significar algum perigo ali para você. E o seu cérebro ele foi programado para ficar alerta sempre, né? Qual é o problema? Hoje o predador não é mais aquele tigre de dentes de sabre ou um outro animal que era perigoso. Hoje o predador é o seu celular. E o seu cérebro ele continua reagindo da mesma maneira, atento a tudo, não conseguindo mergulhar em nada com profundidade. Hoje a sua atenção vale mais do que dinheiro e tem gente lucrando cada segundo que você perde com isso, né? Pois é, você já parou para pensar como a sua capacidade de foco anda realmente curta? E algumas pesquisas recentes, até de 2025, elas mostram que o nosso foco está menor do que nunca, né? Um estudo da Ohio State University, ele fala que, me parece piada isso, tá? Mas não é. Ela fala que o nosso foco, em média, a nossa atenção diante de uma tela, ela dura ali 47 segundos. Isso mesmo, é menos de 1 minuto para a gente ser puxado por uma notificação, por uma nova distração a qualquer momento. Só para você ter uma comparação, lá em 2004, a média era de 2,5 minutos, que já era muito baixa, né? E o motivo dessa queda é uma mistura de estresse, ansiedade, noite mal dormida, constante tecnologia de manhã, de noite, ao acordar antes de dormir. O nosso cérebro ele acabou sendo treinado, né, para viver nesse estado, nesse ciclo de estímulos rápidos, sem conseguir sustentar a concentração por muito tempo. Na prática, toda vez que você desbloqueia o celular ou abre o computador, o seu cérebro ele, já entra ali num modo de atenção fragmentada, como se ele já soubesse que daqui a 50 segundos ele vai ser interrompido, né? Isso vai muito além de uma tendência digital. É um reflexo do modo como a gente está vivendo hoje em dia, sempre num modo disperso, né? Hoje, perder o foco profundo em menos de 50 segundos virou praticamente um novo padrão, né? O pior, cada interrupção ela acaba deixando um resíduo mental que continua ali, drenando a sua energia, roubando a sua clareza, o seu foco e afetando a sua produtividade sem que você sequer perceba, né? E aqui tem um pulo do gato. Foco não nasce do esforço, foco nasce da direção. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer distração parece uma oportunidade para você. Agora, quando você tem a clareza do que você quer, o foco simplesmente aparece, ele é construído, né? Ele é como se fosse um músculo que você vai treinando aí ao longo do tempo, como eu já falei também em outros momentos, né? Quando você começa esse treino, você começa a fortalecer. E aqui eu vou te deixar 4 práticas que você pode utilizar para melhorar o seu foco. Uma delas é o Pomodoro, né? Com 25 minutos ali de foco total, 5 minutos de pausa, sem o celular, lembra disso, para deixar sua mente respirar de verdade. Ter zonas livres de estímulos, ou seja, horários em que você vai estar fora das redes sociais, de notificação, de barulho, isso oxigena o nosso cérebro, né? Pode ser de manhã, pode ser à noite. Manhã com intenção, antes de você consumir qualquer coisa no celular, defina 3 prioridades do seu dia, respire, sinta o seu momento atual. Treine a sua atenção, pelo menos por 5 minutos, faça uma respiração, veja como está a sua respiração, o famoso mindfulness. Esse foco, esse treino vai te ajudar a realmente trabalhar no seu foco e melhorar para impedir que as distrações ajam de forma rápida e de forma inconsciente. E sabe o que é realmente traiçoeiro? Não são as grandes distrações que mais te derrubam, são aquelas pequenas recompensas que parecem ser ali inofensivas, né? É uma curtida, um vídeo rapidinho, aquele vídeo que você vai assistir não vai ter problema nenhum, é uma mensagem, um scroll no feed, o seu cérebro recebe ali uma dose de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, e no começo isso parece até inocente, mas sem perceber você começa a ficar cada vez mais viciado nesse prazer imediato. E o efeito colateral, ele chega rápido. De repente, tudo que exige mais tempo e mais foco, estudar, criar uma coisa importante, ter uma conversa mais profunda, começa a parecer chato, pesado, cansativo. É como se o seu cérebro não passasse mais a ter atenção nisso e passasse a rejeitar tudo que não oferece uma recompensa instantânea. A boa notícia é que dá para reverter esse ciclo. Mas, beleza, como, Bruno? Como é que eu reverto esse ciclo? Diminuindo os picos artificiais. Menos notificações ao longo do dia, menos consumo aleatório de redes sociais, de vídeos curtos, menos rolês ali automáticos pelo seu feed, né, sem nenhum propósito, ou simplesmente vendo as notícias, e aumentando os picos, vamos dizer assim, naturais de dopamina.
fazendo movimentos físicos, como por exemplo uma caminhada, um alongamento, aproveitando a luz natural do dia, pegando sol, tendo pequenos rituais de gratidão e reconhecimento pelas vitórias que você tem, celebrando de forma consciente e consistente as metas que você alcança. Não é cortar o prazer, mas é resgatar sua capacidade de sentir prazer no que realmente é importante. Me diz uma coisa, com toda honestidade, você vive cansado, sempre correndo, apagando incêndio, mas sente que lá no fundo está sempre no mesmo lugar? Pois é, o problema muitas vezes não é a falta de disciplina nem de tempo. O problema é a ausência de um sistema que funcione até nos dias ruins, né? Os dias que você vai ter ali uma motivação mais baixa. E esse sistema, ele tem um nome muito simples, que muitas pessoas nem gostam, né? Isso é a rotina. Mas calma, eu não estou falando daquela rotina rígida, cheia de regras, com horários, planilha sufocante, que você vai estar ali no controle e que vai te fazer até mal, né? Eu estou falando de uma rotina inteligente, leve, saudável, flexível e principalmente funcional. Rotina não é uma prisão, rotina é liberdade. Quando você tem clareza sobre o que você precisa fazer e em que momento, a sua mente ela relaxa, ela diminui a pressão. Você sai daquele modo de sobrevivência que eu falei agora há pouco e entra no modo de construção, de criação, né? Uma rotina, quando ela é bem feita, ela diminui a ansiedade, ela economiza energia mental e ainda abre espaço para você viver ali com mais plenitude, com mais leveza, o seu dia a dia, né? O segredo não é encher o seu dia de tarefas também, é fazer o essencial, mas com presença, com intenção. E para te ajudar a criar uma rotina, eu vou te explicar aqui os 3 pilares de uma rotina que eu vou dizer que é poderosa, que é fácil, que vai te ajudar no seu dia a dia, tá? Toda rotina que funciona de verdade, ela se apoia nesses 3 pilares, que são simples. O primeiro é um ritual de abertura, é como você vai começar o seu dia, antes que tudo ali invada o teu cenário, né? É sem celular, é sem pressa, é respirando fundo, é se movimentando um pouco, às vezes fazendo uma caminhada, é escrevendo as 3 intenções mais importantes e simples do seu dia. Não precisa durar horas, precisa só fazer sentido para você. O segundo passo são blocos de ação profunda. Separa ali 2 ou 3 horas para você mergulhar no que realmente vai trazer resultado para os seus objetivos. Seja criar, estudar, planejar, escrever, vender, resolver alguma questão que você precisa resolver, mas sem interrupções, sem distrações. Só você e o que realmente importa. E o terceiro passo são os rituais de fechamento, né? Já que você começou, passou o seu dia, encerrar o dia com consciência é o que separa quem vive no caos e quem vive na paz, né? Revise o que você fez, agradeça pelas 3 coisas que você conseguiu realizar, planeje o essencial para o próximo dia, principalmente essa parte do planejamento é importante, e se desconecte das telas. Ah, mas a minha vida é uma bagunça, não tem como ter rotina. Já ouvi muito isso, né? A questão não está em criar uma rotina perfeita de uma hora para outra. A chave está em começar e começar pequeno. É aí que entram aqueles micro hábitos, né? As pequenas ações diárias que com o tempo elas reprogramam o seu cérebro e elas criam mudanças que são ali duradouras, né? Que criam hábitos ao longo do tempo, né? As pesquisas da Universidade de Stanford, elas mostram que a formação desses hábitos sustentáveis, elas acontecem melhor quando você reduz a meta ao mínimo possível, ou seja, a ponto de tornar impossível você falhar naquela atividade. E é assim que você constrói uma rotina de dentro para fora, né? Quer ver alguns exemplos para você poder tangibilizar? 2 minutos de respiração consciente, um único bloco de foco que seja de 10 minutos, 5 minutos de escrita livre, se você estiver criando algum conteúdo, por exemplo, ou só para organizar os seus pensamentos, uma pausa intencional, consciente ao longo do dia, longe das telas, só para você sentir aquele momento presente. Esses pequenos rituais repetidos diariamente, eles criam um efeito em cascata, eles programam a sua mente através da neuroplasticidade e regulam suas emoções e com o tempo muda a forma como você reage no seu dia. O segredo não está em mudar tudo de uma vez, mas está em gerar essa consistência, né? Cultivar um hábito é como plantar uma semente. Você não pode forçar o crescimento da planta, você apenas pode cuidar todos os dias. E no fim das contas, você é o que você repete. Os seus hábitos diários, por menores que eles pareçam, vão moldando quem você se torna, no jeito de pensar, de agir e até no que você acredita que você é capaz de conquistar. A sua rotina nada mais é do que um espelho, ela reflete com honestidade aquilo que você acredita que é possível fazer. Por isso, ter tempo é uma ilusão. O tempo nunca vai se abrir sozinho, você nunca vai ter alguém gerando tempo para você. Você precisa criar uma rotina que faça o tempo trabalhar a seu favor. Uma rotina que não só se encaixe com as suas tarefas,
mas que te alinhe, que te direcione, que te lembre todos os dias o que você quer se tornar e o que você quer realizar. Porque no fim, é simples. Cada manhã traz ali uma chance de você viver com intenção e sair desse modo, né, de viver no piloto automático. E quando você começa a viver consciente, com intenção, com clareza, as suas prioridades elas mudam, as suas decisões elas ficam mais leves, a sua energia ela começa a fluir na direção certa e isso, no longo prazo, né, muda tudo. E se você chegou até aqui, parabéns! Agora é hora realmente de agir, de criar a sua rotina, de ajustar o que for preciso e de repetir isso todos os dias. Porque a transformação ela não começa no próximo ano, no próximo mês, começa amanhã de manhã. Ou melhor, ela começa hoje, né? Se você realmente quiser mudar, ela começa agora. Agora, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha ele com pelo menos uma pessoa e deixe o seu review na plataforma para que ele chegue para cada vez mais pessoas que às vezes precisam só de uma palavra de apoio para sair dessa vida de piloto automático. E se você quer continuar essa jornada de autorreflexão, de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando dividido em 3 pilares, né? O pilar do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona e por que os seus comportamentos precisam ser ajustados. A gente tem o pilar de autorregulação, onde você vai aprender os alicerces principais do modelo mental de crescimento, como construir e manter bons hábitos e como se livrar das armadilhas que surgem ao longo do dia, né, que com certeza acontecem com você, como por exemplo a procrastinação, a ansiedade, síndrome do impostor e muitas outras. E no final a gente tem o pilar de autogestão, que vai te permitir planejar, executar e monitorar suas ações, e aí com técnicas e ferramentas que não vão só te dar clareza, mas elas vão servir ali como uma bússola por todo esse percurso que você vai estar fazendo ao longo dessa jornada, né, para conquistar os seus objetivos. E nesse caminho eu vou ser ali seu guia no programa, ajudando sempre que for necessário, mais ou menos como um processo de coaching ou de mentoria. Se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio e caso as inscrições não estejam abertas no momento, você vai encontrar ali um link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que uma nova turma abrir. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.